Agora eu quero falar com vocês sobre movimento político, porque foi divulgada mais uma pesquisa de intenções de voto para a presidência da República e o levantamento da Real Time Big Data aponta o presidente Lula à frente do senador Flávio Bolsonaro nesse primeiro turno. Vamos dar uma olhadinha aqui, Bia? Como você se classifica do ponto de vista ideológico? Vamos começar com essa aqui, depois a gente vai aprofundando para outros dados que mostram o presidente Lula à frente e de que maneira que esses resultados vão se comportando com essas pessoas que foram ouvidas. 18% estão à direita, 24% se reconhecem na centro-direita, 26% no centro, centro-esquerda com 17%, esquerda com 14%. E não sabe, 1%. Agora é interessante a gente perceber o quanto o centrão vai ocupando boa parte desse eleitorado e o quanto isso vai se tornar uma das estratégias principais desses candidatos para trazer essas pessoas que estão ali, muitas vezes em cima do muro, e que podem se identificar com uma possível campanha eleitoral, caminhando com um ou com o outro, ou utilizando um pouquinho também aquele voto de rejeição. Esse aqui eu não voto de jeito nenhum, vou precisar escolher alguém, vou caminhar com esse candidato aqui. Exatamente, num ambiente mais polarizado, nós temos visto nos últimos levantamentos, cada vez mais o eleitor se posicionando de forma moderada. Nós temos uma outra página aqui de tela, e aí a gente vai narrar justamente aqui a intenção de voto para presidente, falando aqui em primeiro turno, segundo o levantamento da Real Time Big Data. Lula, do PT, com 39% das intenções de voto, é o presidente da República, é o nome que acaba sendo mais lembrado pelos eleitores de fato. Essa é a pesquisa estimulada. Já explicamos para vocês o que isso significa no levantamento. O Flávio Bolsonaro, do PL, aparece com 30% das intenções de voto. E aí, depois dos nomes da chamada polarização, vem aqui Ratinho Júnior, do PSD, com 10%. Romeu Zema, do Novo, com 3% das intenções de voto. O Aldo Rebelo, do Democracia, com 2% de intenção de votos, do DC do Democratas. Renan Santos, DC Democracia Cristã. Democracia Cristã. Obrigada, Evandro Cini. Renan Santos, do Missão, com 1%, nulo 7% não sabem ou não opinaram, 8% dos entrevistados. A pesquisa estimulada, interessante a gente reforçar aqui, é quando o nome dos candidatos é apresentado para os eleitores. Então, não é aquela memória que vem fresca, espontânea para quem é entrevistado. Os nomes são apresentados e aí as pessoas vão pontuando quem seriam os favoritos delas. Hoje nós temos aqui os nossos comentaristas, já vamos distribuindo para a gente entender parte a parte dessas pesquisas. Recebo aqui Túlio Nassa e Lucas Berreiro. Muito bom dia para vocês, que bom recebê-los aqui. Túlio, vou começar contigo e falando um pouquinho sobre esse blocão que se encontra no centro, na centro-direita ou na centro-esquerda e que pode ser uma importante definidora das eleições deste ano num ambiente de extrema polarização. Como é que você vê as estratégias políticas atuando em cima desse grupo? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Evandro. Bom, primeiramente quero dar as boas-vindas ao Evandro e à Bia, que ainda não dei as boas-vindas porque estava de férias, voltei agora em 2026. E também ao Lucas Berreiro, né, um craque aí dos comentários. Evandro, a sua pergunta, ela revela aquilo que eu venho falando há meses aqui na Jovem Pan. Hoje nós vivemos um cenário do eleitor tripolarizado. Não existe mais uma polarização tão simples como nas últimas eleições, em que havia só direita e esquerda. Hoje existe um eleitor de centro. E essa realidade já foi testada, medida e verificada nas últimas eleições aqui na Prefeitura de São Paulo, onde nós tínhamos um candidato de direita mais radical, como era o Pablo Marçal, um candidato mais ao centro, como o Ricardo Nunes, é bem verdade que apoiado por Jair Bolsonaro, e um outro candidato à esquerda, que era o Guilherme Boulos. E quem venceu as eleições? O candidato mais ao centro. É exatamente nesse xadrez que Kassab está de olho. Kassab sabe que existe uma chance, é difícil, mas existe uma chance do seu candidato de centro-direita ter uma boa participação no primeiro turno. E quem sabe é o segundo turno. E aí ele vai carregar consigo a vantagem de não ter a rejeição que Flávio Bolsonaro tem e que Lula também tem.
Caso o candidato dele não vá ao segundo turno, ainda assim ele tem chance. Por quê? Porque ele pode se aliar à centro-direita, se aliar a Flávio Bolsonaro e até mesmo dividir as lideranças políticas nos estados e manter um pezinho na canoa do presidente Lula. Ou seja, de um lado ou de outro, o Centrão vai ganhar nas eleições de 2026. Da fruta da política, meu caro, o Centrão come até o caroço. Exatamente, Túlio Nassa. Só para deixar claro para vocês, essa pesquisa estimulada é aquela em que você já apresenta os nomes dos candidatos e, por isso, muitas vezes a porcentagem acaba sendo um pouquinho maior do que quando você pergunta naturalmente para a pessoa que candidato que ela escolheria. E aí ela fala o nome que vem à cabeça dela. Na pesquisa espontânea, muitas vezes, até o nome de Jair Bolsonaro aparece, porque as pessoas falam realmente aquilo que vem à memória, mesmo o Bolsonaro estando impedido de concorrer às eleições e não sendo aí um pré-candidato. Nós temos também o voto por perfil ideológico do eleitor de centro. Interessante. Com os nomes colocados também na pesquisa estimulada, quem que o eleitor do Centrão de fato escolhe? Olha só, os nomes da polarização aparecem entre as preferências, sim. Lula do PT com 38%, Flávio Bolsonaro do PL com 24% das intenções, Ratinho Júnior, que está aqui compondo esse cenário, o candidato do PSD com 15% das intenções, cresce em relação ao anterior. Exatamente. Romeu Zema do Novo, que também seria uma opção mais moderada para os eleitores, pontua apenas ali 5%, o Renan Santos do Missão 1%, nulo 7%, não sabem ou não opinaram, chegam a 10%. Lucas Merreiro, a gente falou sobre o Centrão, sobre o quanto ele também deve ser decisivo nessa escolha eleitoral a nível nacional para presidente da República, só que quando a gente olha aqui o perfil dos eleitores de centro, a escolha ainda continua dentro da polarização, pelo menos na maior parte desse extrato. Qual que é a sua avaliação desse comportamento? Por que disso, mesmo com eleitores que dizem se posicionar de forma mais moderada? Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. Bom dia, Túlio. É um prazer estar com todos vocês aqui nesse Jornal da Manhã. Veja, esse padrão se repete porque, como eu fiz no comentário de ontem, né? Como eu falei no comentário de ontem, é a eleição da rejeição. É aquele eleitor que ele não necessariamente gosta do Lula, por exemplo, mas ele vê no Lula um mal menos pior do que no Flávio Bolsonaro. Assim como tem muita gente que vota no Flávio Bolsonaro porque quer evitar o Lula. Agora, essas definições, esquerda, direita, centro, né? Para o Brasil profundo, isso não quer dizer muita coisa. É um tipo de definição que pessoas que são um pouco mais instruídas, que têm um certo nível de escolaridade, usam para identificar seus espectros políticos. Tem um dado interessante, né? Que uma pesquisa do PT que chegou a essa conclusão, inclusive. Eles pesquisaram com o próprio eleitorado quais eram os principais motivos que a pessoa gosta do Lula, por exemplo. E eles se surpreenderam que eram razões bem capitalistas, de certa forma. O principal motivo que levava as pessoas a votar no Lula era aquela autoidentificação com o que se chama de self-made man, né? Aquele homem que sai do nada e consegue atingir uma grande conquista, né? No caso do Lula, se tornou presidente da República. A pessoa olha aquilo e ela se identifica, ela fala, nossa, se ele conseguiu subir na vida, eu também consigo. E o outro motivo é que as pessoas têm uma memória afetiva dos primeiros governos Lula, em que a pessoa conseguia comprar uma geladeira, parcelar uma televisão. É claro que a gente sabe que essa melhora econômica não se dava por conta do Lula ou dos benefícios que ele dava para as pessoas, e sim porque o mundo se encontrava numa situação econômica bem melhor. Mas essa é a razão que leva as pessoas a votarem no Lula. Outro dado interessante foi uma pesquisa feita em 2018, na eleição Jair Bolsonaro contra Luiz Inácio Lula da Silva, onde perguntaram para os eleitores do Lula qual é a sua segunda opção caso o Lula não possa se candidatar. Sabe o que eles responderam? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era a principal segunda opção do eleitor do Lula. Então, para vocês verem que esse negócio de centro, esquerda, direita, muitas vezes no Brasil profundo, não quer dizer muita coisa. E eu quero trazer mais um cenário para vocês que nos acompanham, desta vez com o Eduardo Leite. Aí Lula aparece aqui com 41% dos votos, Flávio Bolsonaro com 24%, Eduardo Leite performa um pouco abaixo de Ratinho Júnior, chegando a 12% nesta pesquisa. Romeu Zema chega a 4%, Aldo Rabelo do DC com 1%, Renan Santos do Missão com 1%, 7% votaram nulo, 10% não sabem. O Missão, gente, é o partido que foi criado recentemente, na verdade já há um trabalho intenso para a criação desse partido pelo Movimento
Movimento Brasil Livre, mas que teve a sua aprovação, todo o trâmite burocrático finalizado agora no final do ano de 2025, que é o partido, então, esse novo partido que tem como principal representante esse nome bastante conhecido também do Movimento Brasil Livre, do MBL, que agora representa a omissão. E Túlio Nassa, eu quero saber de você sobre esse posicionamento de Eduardo Leite e se ele teria força para crescer como um importante nome da centro-direita, ou até mesmo pegando um pouquinho ali da centro-esquerda, a partir da definição que vier do principal líder desse grupo, que é Gilberto Kassab, presidente do PSD. Olha, Evandro, o problema do Eduardo Leite é aquilo que Otto von Bismarck dizia, que a política é a arte do possível. Eduardo Leite, ele tem mais ou menos a mesma dificuldade que Ciro Gomes. Por quê? Porque ele não é visto como um político de esquerda, tal como o presidente Lula. E ele não é visto como um político de direita, tal como o Flávio Bolsonaro. E ele fica num centro em que não há uma personificação em relação à pessoa dele. Então ele é, sim, um político moderado, ele é um político relativamente bem avaliado, porque o Rio Grande do Sul é um estado muito problemático, é difícil você alcançar a unanimidade. Então é, sim, um candidato forte, mas é um candidato que tem dificuldade de falar com os extremos. Ele fala apenas com a bolha do centro. E os extremos são importantes nesse contexto. Ratinho Júnior, já Caiado, já Zema, é um pessoal que tem mais facilidade de falar com o extremo da direita. Por essas e por outras, é que Eduardo Leite se mantém numa posição sempre intermediária. E nós temos aqui um outro extrato com outro candidato posicionado mais à centro-direita, que é com o Ronaldo Caiado. Vamos lá, Lula continua aparecendo na liderança dessa pesquisa com 41%. Esse é um cenário de primeiro turno. Na sequência vem Flávio Bolsonaro com 25%. O Ronaldo Caiado, que entra aqui, que é a terceira opção, a mais recente do PSD nessa disputa, aparece com 11%. Ou seja, pontuou menos do que Eduardo Leite e menos que Ratinho Júnior também nos outros levantamentos com os mesmos cenários. Romeu Zema, do Novo, fica numa margem muito próxima, levando em consideração a margem de erro das que ele apareceu nos outros cenários, 4%. O Aldo Rabelo, do Democracia Cristã, com 1%. Renan Santos, do Missão, com 1%. Nulo, 7%. E não sabem ou não opinaram nessa pesquisa, chegam a 10%, portanto, dos entrevistados. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todas as regiões do Brasil entre os dias 6 e 7 de fevereiro de 2026. O índice de confiança desse levantamento é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu quero falar um pouquinho aqui com o nosso Lucas Merreiro sobre essa demonstração e também sobre a atuação desses 3 candidatos que hoje fazem parte do PSD e que agora vão esperar uma escolha aí, né, uma articulação ali dentro e também a principal definição pelo presidente Gilberto Kassab para saber quem vai. Porque você tem Ronaldo Caiado, que saiu do União Brasil, foi para o PSD, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Havia ali, até um tempo atrás, a possibilidade de todos concorrerem e, em determinado momento, se fosse para o segundo turno, esses votos se movimentariam para outro candidato. Mas, Lucas Merreiro, como é que vai ficar a situação com esses 3 presidenciáveis que ocupam mais ou menos o mesmo espectro político e que, inclusive, estão no mesmo partido? Ô Evandro, e se eu te falar que nenhum dos 3 talvez saia candidato? É uma possibilidade. Pois é. Né? Vejam só, o PSD é um partido do chamado centrão, ou seja, né, na prática, aquele partido que não tem uma estrutura ideológica definida, não tem um plano programático, não tem um plano de Brasil, não tem uma vontade de chegar ao poder e fazer alguma diferença, não. É um partido que entende a política como um balcão de negócios, né? Entender aqui, poxa, será que eu consigo um cargo aqui se eu alinhar o meu posicionamento mais para cá, ou se eu apoiar determinado candidato em tal lugar? O PSD é isso. O Eduardo Leite, o Caiado, o Ratinho, eles vão ter muita dificuldade de explicar como que eles querem ser os candidatos da chamada direita, estando num partido que tem 3 ministros no governo Lula. Um partido que apoia a reeleição de diversos governadores petistas no Nordeste, com índices péssimos, inclusive, né? Não dá nem para explicar por que eles estão apoiando esses candidatos, senão por meio da lógica do balcão de negócios, né? E tem uma outra fofoca aí que corre em Brasília. Gilberto Kassab está falando ali com pessoas próximas ao presidente Lula para tentar cavar uma vaga de vice-presidente.
talvez ele próprio saindo vice-presidente. Então, como pode esses 3 candidatos se prestarem a esse papel de se colocarem como os candidatos da direita, quando na realidade estão exercendo uma função até meio vergonhosa, meio pequena demais para eles, né? Que é se colocar como verdadeiros chaveirinhos de Gilberto Kassab. O Kassab utiliza essas pessoas, esses candidatos, para mostrar: olha como meu partido é forte, olha como eu tenho influência na política brasileira. Na prática, é isso que está acontecendo. Então é possível que nenhum desses 3 saia candidato à presidência da República.